Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao Sin Pelos en la Lengua de Bíblia Libre. Esta semana viralizou muito um vídeo onde aparecia uma suposta pastora descoberta por seus fiéis depois de ter feito uma lipoescultura completa após a cirurgia. E supostamente no vídeo nos mostram como chegam até essa pastora, a descobrem e a acusam por ter pedido dinheiro na congregação para fazer essa cirurgia. Segundo dizem nas redes sociais, essa pastora teria dito para muita gente que bom, precisava de dinheiro porque estava mal financeiramente e depois ela alegou que era para a obra do Senhor. Isso saiu em vários meios de comunicação de diferentes países. Na Colômbia disseram que era uma suposta pastora colombiana e que tudo isso aconteceu ou em Santa Marta, ou em Barranquilla, ou em Cartagena. E saiu até mesmo em meios de comunicação supostamente prestigiados e impressos. Mas você quer ver o que supostamente aconteceu? Aqui está o vídeo! Desculpa. Mas o que aconteceu? Dias atrás ela disse que você estava com dificuldades financeiras e precisavam te ajudar. O que mudou? Não, porque as ajudas que eu peço não são para mim, as ajudas que eu peço são para a igreja. Pra quê? Para a igreja, há pouco tempo você ficou doente e de onde saíram os fundos? Eu não sei de uma cooperativa que você fez com os irmãos. Bom, Com os irmãos que me deram o dinheiro para voltar para casa. E essa casa está parada desde que você não vai mais. porque eu estou doente até me recuperar. Agora não venha me acusar de coisas que eu não fiz a você. E vão embora daqui, porque eu não vou concordar com isso, eu não concordo com isso. Nunca na minha vida eu fiz nada no meu corpo, nem vou fazer, a não ser que seja por saúde. Olha, colocou de tudo. Por isso não consegue se levantar. Por isso não se endireita. Não, vocês estão enganados. Olhem, eu ainda tenho os drenos. Sim, isso foi o que saiu publicado em jornais como Santa Marta ao Dia e Las Voces de Urabá. Dois jornais que publicaram tudo isso, uma mulher que vem à tona, supostamente pastora, e que fez essa cirurgia. No entanto, não podemos fazer um julgamento de valor tão leviano sobre esse caso. Seria preciso investigar um pouco mais o que realmente aconteceu. Segundo a suposta pastora, ela argumentou que tudo isso ela tinha feito com dinheiro de uma cooperativa independente organizada por alguns irmãos. Não sei de onde tiraram isso, mas diziam que essa mulher havia argumentado isso. Também disseram que ela ia mostrar os relatórios médicos de que a cirurgia dela não era uma lipoaspiração, mas sim algo médico, algo que ela precisava. Então comecei a investigar um pouco mais e encontrei outro vídeo bastante curioso, onde aparece a mesma suposta pastora, depois da cirurgia, mas desta vez, quem está condenando ela não é um fiel, mas sim o suposto marido dela, que estava trabalhando nos Estados Unidos e mandando dinheiro para ela, e ela fez a lipoaspiração com o dinheiro do marido. Aí eu já não entendi. Silêncio, me escuta, silêncio. Mamãe! O que está acontecendo aqui? Me escuta. Silêncio. Mamãe! Você não é minha esposa. Sim, mas o que você está fazendo aqui? Me escuta. Não faça confusão. Me escuta. Eu não quero que você me expulse. Só preciso te dizer umas coisinhas. Me escuta. Eu não posso falar, mãe. Tudo bem, não fala. Só me escuta. Qual o seu problema? Espera. 2 anos trabalhando nos Estados Unidos, dormindo em um per veículo. Ei, economizando dinheiro. Por favor, não me grave. Silêncio. Isso vai para a promotoria porque meu igual... Ei, me escuta. Tem que arrumar meus 2 milhões de pesos, Maru. Economizando nos Estados Unidos. Ah, não, pois eu nem comia. Silêncio. Você sabe que eu te mandava um dinheiro separado para comer. E para as coisas da casa. Me escuta. E como você sabe que eu gastei isso? 2 milhões de pesos. Mas como você sabe que eu gastei isso? Tata, tenho cirurgia, você sabe que precisa disso. Então você fica gastando 2 milhões de pesos e eu lá... Mamãe? Shhh, me escuta. Me escuta, tudo bem, mas me escuta, Irânia, por favor. Me escuta. E pelo sotaque eu percebi, tanto do marido quanto dela, que eles não são colombianos, de jeito nenhum. São dominicanos, é óbvio, é evidente que são dominicanos. Aqui comecei a suspeitar. Há algo estranho nesse vídeo e nessa história, algo não bate. No entanto, os vídeos se espalharam por toda parte e começaram a denunciar essa pastora. Entre eles,
o irmão Miguel Ávila, que a acusou publicamente e percebeu que ela era dominicana. Bem, e a suposta pastora na República Dominicana cria uma confusão, porque a senhora começa a arrecadar fundos supostamente para a igreja. E acontece que os fundos que ela começa a arrecadar, o que ela arrecadou foi para fazer uma lipoaspiração. E ela é pega com a mão na massa. Mas, algo ainda estava estranho para mim, então comecei a investigar. O assunto realmente me deixou intrigado, então saí para investigar. É um mistério, muito misterioso. E é aqui que vem a reviravolta da história, a virada da história. Depois de muita pesquisa, percebi que ela não era nenhuma pastora. Não, senhores. Ela é uma criadora de conteúdo dominicana chamada Irania Brito, que tem uma grande quantidade de vídeos em seu Instagram e que definitivamente se dedica a fazer esse tipo de vídeos polêmicos. Ele posta como se fossem reais, como se fosse de verdade, e criam toda a cena e atuam o melhor que podem, merecem um Oscar, são bons atores. E eles fazem assim, na frente das câmeras, e depois postam sem nome, sem descrição, sem nada, simplesmente como uma pastora. Uma pastora é acusada. Veja mais um pouco do conteúdo dessa mulher. Olha, jura que sim. Fala para o Ramon sair. É que eu não ando com ele. Fala para o Ramon sair. As pessoas sempre alegam o que não é verdade. Olha como esse homem me trata, foca aqui, olha como esse homem me trata. Ele me traz um ramo de rosas. Ele compra a bebida de que eu gosto. Ele me faz viver como uma rainha, foca aqui, olha. E ninguém fez só eu. Vocês percebem, todo o escândalo aconteceu por algo que não aconteceu. Todo esse escândalo por uma criadora de conteúdo que faz esse tipo de coisa. Vivem de criar escândalos que não existem. Mas por que isso acontece? O que está por trás disso? Bem, podemos tirar 3 grandes lições de tudo o que isso trouxe. Número 1. Vivemos na era do escândalo lucrativo. Uma coisa é denunciar os escândalos de falsos mestres para que as pessoas não os sigam. E outra coisa é inventar escândalos para que as pessoas me sigam. São 2 coisas completamente diferentes. Como cristãos, não inventamos escândalos, mas pessoas como essa senhora, bem, ela não se importa em expor o evangelho ao ridículo, pois claramente não crê no Senhor. E se crê, então, crê de uma maneira errada. Então não se importa em envergonhar o nome da igreja cristã. Inventa todo esse show e posta nas redes sociais para que as pessoas comecem a atacar o cristianismo e a falar mal de nós, cristãos. Mas a palavra de Deus diz, Provérbios 18:8, as palavras do fofoqueiro são como doces bocados e penetram até as entranhas. Esses vídeos dessa senhora fazem sucesso porque as pessoas gostam muito. Vamos admitir isso plenamente. O conflito e a fofoca agradam até os cristãos. Por isso eu faço vídeos de ensino, muito mais de ensino. Poucos assistem, mas denúncias têm audiência imediata. Isso nos ensina que nem tudo que viraliza é verdadeiro. Queridos irmãos, tenhamos cuidado ao dar like ou compartilhar algum desses vídeos. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso boato, não te associarás com o ímpio para ser testemunha falsa. E é que parece que muitos cristãos ficam felizes quando veem um tipo de notícia viral como essa. Como? Que legal! Vamos denunciá-lo já, vamos dar like e compartilhar em todo lugar. E não verificam, não conferem. Olha, muito cuidado com isso. Não se trata de ficar feliz porque esse tipo de coisa acontece. Acontece sim, mas é preciso confirmar se ocorreram. Com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu. Precisamos fazer todas essas perguntas. Mas hoje todos são jornalistas. Agora todo mundo, ninguém sabe jornalismo, ninguém sabe de comunicação, ninguém sabe de fontes, de como transmitir bem uma mensagem, mas mesmo assim estão divulgando isso por todo lado. E isso que criou no mundo foi uma terrível desinformação. Inclusive, levou muitos cristãos a pecar ao compartilhar isso sem estarem bem informados. Vejam o que diz Provérbios, capítulo 10, verso 18, parte B. Aquele que espalha calúnia é tolo. Não vamos espalhar essas calúnias. Isso me leva ao ponto número 2.
Os criadores e distribuidores de conteúdo não tiram tempo para investigar. Se nem os jornais fazem isso, jornais, queridos irmãos. Mas os criadores de conteúdo também não fazem isso. Há muitos vídeos sobre isso. E nenhum afirmava ser mentira. Todos acusando a pastora, e nenhum era capaz de dizer, não é uma pastora, é uma criadora de conteúdo que aproveitou o que ela faz. Ou seja, todas as mentiras que inventam para fazer o cristianismo parecer ruim. Pois injustamente nesse caso. Porque tudo isso é uma mentira absoluta. Meus queridos irmãos, tenhamos cuidado. Não é porque um vídeo tem um título chamativo, uma música bem dramática ao fundo e muitos comentários de indignação, quer dizer que isso é verdade ou que é digno de ser compartilhado. Às vezes percebemos isso e pronto, é verdade, tem que ser verdade. Mas irmão, primeiro vamos ouvir direito. Primeiro, acesse a Bíblia Libre, onde sempre checamos a notícia antes de divulgar. Por isso, Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz: aquele que responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Somos rápidos para responder, rápidos para compartilhar esse tipo de coisa, mas não a palavra. Esse tipo de coisa a gente compartilha logo. Não, é irresponsável responder antes de ouvir. Vamos dar tempo para a resposta. Isso vale para todos os meios de comunicação e tem, meu Deus, com os meios de comunicação da Colômbia, que nem notaram o sotaque da senhora, era dominicano. Ai, santo Deus! E número 3, evidentemente existe uma desconfiança generalizada contra os pastores. Por que isso aconteceu? Porque já vimos muitos casos assim. Não é segredo para ninguém. Existem muitas pastoras e pastores que fizeram cirurgias, que se operaram, que mandaram colocar e tirar coisas. Sim, existem muitos. Alguns admitem, outros não. Mas é evidente, dá para perceber. A primeira coisa que pensamos foi com o dinheiro dos dízimos. Porque afinal, quem é que paga eles, né? Muitos deles são os que administram os recursos da própria congregação. Por isso, isso não é bom. Por isso, o que uma congregação deve fazer é separar uma verba para abençoar seu pastor com uma oferta, deixando que ele decida como usá-la. Embora, obviamente, como é um pastor, deve ser uma gestão responsável e sábia desse valor. Mas, ao menos ele usou a própria remuneração, não os recursos da congregação. Mas como muitos pastores fazem, usam o dinheiro da congregação para isso. Trivialidades, e não quero ser legalista. Não estou dizendo que se cuidar é errado. Nem estou condenando todo tipo de cirurgia estética. Não, algumas até chegam a ser necessárias. É preciso ver o contexto. Há muitos fatores que a gente deve analisar antes de condenar esse tipo de coisa. Mas o mais importante é levar em conta o que a palavra de Deus nos diz sobre o ornamento, o adorno, o físico, a imagem dos cristãos. E a Bíblia fala muito sobre isso. 1 de Pedro 3, de 3 a 4, quando diz: o vosso adorno não seja excessivamente ostentoso de joias, pérolas e coisas assim. Mas sim, seja justamente a humildade, a simplicidade do coração. 1 de Timóteo 2, 9, as mulheres se adornem com roupas decentes. Provérbios 31, 30, enganosa é a graça e vã é a beleza. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 1 de Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem vê. Antes de qualquer pastor, ministro ou cristão pensar em qualquer tipo de cirurgia estética, deve realmente pensar primeiro se é realmente necessária. Segundo, tenho recursos para que isso não seja um gasto absurdo. Terceiro, não há nada mais importante ou alguém que eu possa ajudar com esses recursos antes de gastá-los em algo desnecessário. E número 4, por que eu realmente estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Vaidade, orgulho, arrogância? Qual é a minha motivação? Hoje, muitos pastores vivem da própria imagem. Eles mesmos são uma marca. Eles vivem de parecerem bonitos e as mulheres de parecerem atraentes. Igrejas que mais crescem hoje são as que têm pastoras, pois elas também investem em sua imagem. Ficam lindas e lá as mulheres vão imitá-las, os homens admirá-las. Temos que ser honestos. É assim.
Por isso elas vão pregar vestidas de uma maneira até bastante atraente. Isso não está certo. Isso não está certo. Hoje em dia, a aparência vale mais do que o caráter. Hoje em dia, as academias estão lotadas e os seminários bíblicos estão vazios. Hoje em dia, o palco talvez seja mais importante do que viver em santidade. Precisamos transformar isso na igreja. Por isso esses criadores de conteúdo fazem isso. Essa zombaria, essa gozação vergonhosa contra o evangelho, não é só a responsabilidade deles, mas também de muitos que infelizmente deixaram o evangelho na lama. Esta é a verdade do evento. O que você acha? Escreva aqui na caixa de comentários e compartilhe este vídeo em todas as redes sociais, para que as pessoas parem de ser enganadas e percebam que tudo isso foi uma mentira e uma completa farsa. Obrigado por estar aqui conosco, no Sin Pelos en la Lengua, da Bíblia Libre.